Muito bem, pessoal. A partir de agora estamos ao vivo para todo o Brasil. Eu sou o professor Luciano Adley e esta é mais uma live sobre física geral. Sejam todos bem-vindos, especialmente você, estudante de Física 2. Pessoal, nosso tema agora é calorimetria, medidas calorimétricas, medidas relacionando temperatura e quantidade de calor. Nesse caso, vamos utilizar alguns dos elementos que nós construímos na live sobre termometria, sobre o uso de termômetros e escalas. E para começar, nós vamos retomar historicamente quais são as origens das ideias sobre calor. As ideias sobre temperatura já eram conhecidas, como eu comentei na live sobre termômetros e escalas termométricas, desde a época do Galileu, passando pelo Celsius, pelo Fahrenheit, Homer e diversos outros físicos dos séculos XVI e XVII que já tinham uma noção macroscópica, pelo menos, sobre temperatura e sua medida. Mas a ideia sobre calor é uma ideia que é gestada nesse período e leva cerca de 200 anos até assumir a noção física que temos dessa grandeza hoje. Então, para resgatarmos no tempo brevemente essa situação, é importante destacar o seguinte: durante 2 séculos, durante os séculos XVI, metade dele, até meados do século XVIII, havia um debate grande e 2 teorias rivais discutiam e apresentavam elementos sobre a natureza do calor. Vejamos um texto da época, escrito por 2 dos físicos mais importantes do século XVIII. Esses 2 autores, Lavoisier e Laplace, escreveram na enciclopédia mais famosa da época o seguinte: os físicos estão em desacordo sobre a natureza do calor. Alguns, como Robert Black, um importante físico da época, o consideram como um fluido que era chamado de calórico, expandido por toda a natureza, o qual se encontra em todos os corpos. Ou seja, os autores Lavoisier e Laplace destacam que vários físicos, uma corrente deles tinha uma teoria que o calor seria uma espécie de substância, um fluido, que penetraria e estaria espalhado por toda a natureza, inclusive nos corpos, sólidos, líquidos ou de forma gasosa. Então, essa é uma visão chamada de substancialista do calor. Outros físicos, como Boyle, Hooke e Bernoulli, por exemplo, pensam que o calor não é senão o resultado de um movimento insensível das moléculas da matéria. Sabemos que todos os corpos, mesmo os mais densos, estão cheios de um grande número de poros, de pequenos vazios. Então, os 2 aqui destacam que há uma outra teoria, uma teoria que rivaliza com a primeira, particularmente defendida por esses físicos, Boyle, Hooke e Bernoulli. Segundo eles, e o argumento vai aparecer logo adiante, a visão que eles têm de calor não é nada substancialista. Não existe uma substância especial que poderia ser o calor, que é trocado, que passa, que flui de um corpo para o outro. Mas tudo estaria ligado a isso aqui, ó. Movimento insensível, que nós não podemos ver, que nós não podemos detectar. Ou seja, seria um movimento imperceptível aos nossos olhos das moléculas da matéria. Ou seja, é uma teoria mais sofisticada que envolve movimento molecular e que supõe, no fundo, a ideia do atomismo grego, que haveria a formação da matéria a partir de átomos, aqui chamadas na tradução de moléculas. Vejamos o restante do argumento. Esses espaços vazios deixam as suas partes insensíveis, átomos, moléculas, a liberdade de oscilar em todo sentido. Ou seja, esses pensadores, como Boyle, Hooke e Bernoulli, defendem que as partículas constituintes da matéria vibram, oscilam. É natural pensar, então, que essas partes estão em contínua agitação.
e que, se esta agitação aumenta até certo ponto, pode chegar a desuni-las e a decompor os corpos. Ou seja, é um modo explicativo da mudança de fase. Se a agitação entre as partículas que compõem aquele corpo sólido for suficientemente grande, se ela aumentar continuamente, ele pode se converter em líquido, ou seja, pode chegar a desuni-las, desunir as pequenas partes que estão juntas, por exemplo, num sólido, ou mesmo decompor, caso do líquido passando à fase de vapor. Portanto, essa corrente defende que é esse movimento interno o que, segundo os físicos, especialmente os três, Boyle, Hooke e Bernoulli, constitui o calor. Percebeu? Então temos aí, durante os séculos 17 e metade do 18, duas teorias rivais. E elas vão se debater, se digladiar ao longo desses 2 séculos. Nós vamos ter 2 times de físicos defensores, cada um de uma visão. Para um grupo, o calor é substância, um fluido especial chamado de calórico, que uns corpos têm mais que outros, os mais quentes têm mais e os mais frios menos, e quando há o contato entre eles, o calórico em excesso em um, esse fluido, passaria para o outro. Ao contrário, a corrente que defende a teoria cinético-molecular, ou seja, a agitação das partículas constituintes dos corpos, para eles, o calor não é senão a mudança de movimento dessas partículas. Ou seja, um corpo mais quente tem uma média de agitação molecular maior do que um corpo mais frio. E quando postos em contato, haveria transferência do movimento de quem tem mais, as partículas passariam a se mover menos, transferindo por colisão esse movimento às partículas do corpo mais frio. Então são 2 correntes. E quando é que esse debate vai terminar? Vai terminar em meados do século XIX, como nós vamos ver a seguir. Então, primeiro, como é que a corrente inicial, que era hegemônica, que dominou até o final do século XVIII, que defendia a ideia do calórico, do fluido, que iria ser transferido de um corpo quente para o frio, como é que fisicamente eles contabilizavam essa quantidade? Então, veja na imagem 1 um experimento muito simples que podemos reproduzir desde aquela época. Uma fonte de aquecimento, essa aqui é moderna, mas na época poderia ser uma chama, um recipiente contendo água. E segundo essa teoria, ao ligar a chama, haveria então a transferência para a massa de água do chamado fluido calórico. Então, a chama teria uma quantidade em excesso de fluido calórico suficiente para transmitir essa parte em excesso para a massa de água. Quantitativamente foi definido nessa época a chamada caloria. É a unidade mais antiga do espectro que nós temos ainda hoje para a medida dos fenômenos envolvendo calor. Então, naquela época se estabeleceu a seguinte convenção: uma caloria de fluido calórico absorvido, por exemplo, pela massa de água, eleva de 1 grau Celsius a temperatura de cada 1 grama dessa água. E daí surgiu a definição, que ainda usamos até hoje, do chamado calor específico. Portanto, para a água, por convenção adotada naquela época, o seu calor específico é 1 caloria por grama grau Celsius, o que significa que 1 caloria de calor ou fluido calórico que for absorvido por 1 grama de água vai produzir a elevação nesse 1 grama de água de 1 grau Celsius. E a partir do calor específico da água, era possível então medir, atribuir a outras substâncias. Nós poderíamos substituir a água por exemplo, álcool, e manter a chama acesa durante o mesmo tempo que antes, e registrar o momento em que a massa de álcool elevasse de 1 grau Celsius a sua temperatura. Então, nesse caso, nós teríamos como relacionar
qual a quantidade em calórico, em caloria, teria que ser transferida ou absorvida pela massa de álcool. Portanto, a partir do padrão do calor específico da água, é possível fazer para qualquer outra substância, dentro desse contexto. No caso do álcool, a medida experimental indica que o calor específico do álcool seria de aproximadamente 0,6 caloria por grama grau Celsius. Qual o significado disso? Repare, para que 1 grama de álcool tenha a sua temperatura elevada de 1 grau Celsius, seria necessário fornecer para esse 1 grama de álcool 0,6 calorias, 60% do que é requerido para elevar a temperatura de 1 grama de água. Percebeu? Era essa a ideia quantitativa e teórica que os físicos empregavam para modelizarem situações envolvendo fenômenos atribuídos ao calor. Nós podemos fazer a medida ou a determinação da quantidade de calórico para que uma massa qualquer, não só 1 grama, sofra uma elevação de temperatura qualquer, ΔT, não só 1 grau Celsius. Nesse caso, teríamos que calcular, dentro ainda da teoria substancialista, qual era a quantidade de fluido calórico necessária para produzir esse efeito. Esse cálculo é simplesmente feito por proporção, através da relação número 1. A quantidade de fluido calórico que deveria ser transmitido para a massa M sofrer elevação de temperatura ΔT é exatamente o produto massa, calor específico da substância em questão, por exemplo, água, álcool ou outra, que já era conhecida e cujo valor já havia sido medido experimentalmente, vezes a variação de temperatura que essa porção, que essa massa de substância deve receber ou variar. Perfeito? Então, no final do século XVII, começo do XVIII, já tínhamos essa noção bem clara. Por isso, essa noção acabou sendo dominante durante bastante tempo, uma vez que imaginar esse tipo de cálculo para moléculas, como nós vamos ver nas próximas aulas, é muito mais complexo. E dessa maneira aqui, usando a ideia de fluido calórico, temos uma oportunidade extremamente simples de fazer essa determinação de modo bastante direto. Caso não tenhamos uma substância, mas um objeto ou um corpo composto de vários outros ou várias outras substâncias, normalmente nós utilizamos um outro conceito da época, que é a chamada capacidade térmica. Ela vai substituir exatamente o produto MC, uma vez que C é de uma determinada substância. Se nós estivermos pensando num recipiente formado de diversos materiais, hoje, plástico, vidro, alumínio, não há como determinar o calor específico para esse objeto. Então, nesse caso, utilizamos a ideia de capacidade térmica. E com isso, o cálculo da quantidade de fluido calórico, ainda daquela época, que nós deveríamos fornecer ao corpo é feito como o produto CT vezes ΔT. Lembrando que essa capacidade térmica, assim como o calor específico, é determinada experimentalmente. Muito bem? Isso dominou até meados do século XIX. Nesse caso, apareceram em cena diversos físicos que eram partidários daquela segunda teoria cinético-molecular para os tratamentos da temperatura e do calor. E um dos que produziram um número maior de trabalhos foi exatamente James Joule. Ele e Mayer, um outro físico contemporâneo, desenvolveram técnicas experimentais para provar a tese de que o calor estava associado à agitação molecular e não seria necessariamente um fluido, uma substância, como os partidários do calórico imaginaram. Para isso, o Joule idealizou o experimento mostrado na imagem 2, essa montagem. Nessa montagem temos um recipiente que está termicamente isolado, nele há água e esse recipiente tem um sistema de pás que podem girar. O eixo de rotação dessas pás, veja lá, pode ser acionado externamente por um operador através dessa manivela. E acoplado a esse eixo temos um peso.
um objeto de peso W, que está colocado inicialmente a uma altura H. Muito bem, qual o objetivo do Joule? O objetivo do Joule foi mostrar que é possível elevar a temperatura da água sem utilizar uma fonte de calórico. Repara que não existe nenhuma fonte de calórico nesse experimento. Não temos chama, não temos nenhum objeto mais quente que a água. Observe que em contato com a água só temos as pás e a própria parede interna do recipiente. Todos à mesma temperatura. Então, não existe fonte de calórico. E qual o objetivo do Joule? O objetivo dele é deixar com que esse peso se mova por ação da gravidade. Haveria então a transformação de energia potencial gravitacional em energia cinética, girando esse sistema de pás e agitando a água. E com o termômetro seria medido o valor do acréscimo de temperatura. Nesse experimento, então, o que o Joule mostra? Que é possível elevar a temperatura da massa de água sem a transferência de calórico para ela. Fazendo-se o quê? Agitando-se, movimentando-se a massa de água, ou seja, aumentando o grau de agitação das partículas, das moléculas de água. Confirmando, então, a sua tese, a tese da corrente cinético-molecular, que, na verdade, o que nós chamamos e medimos como calor está associado, em última instância, ao movimento molecular da matéria. E, nesse caso, ele fez mais ainda, ele fez a determinação do chamado equivalente mecânico da caloria, ou seja, quantos joules de energia são transferidos para a massa de água na mesma correspondência do que uma caloria. E ele chegou, fazendo as medidas experimentais a partir desse modelo de experimento, a relação, ou as relações, número 3. Uma caloria vale aproximadamente 4,2 joules, ou, em múltiplo, uma caloria, 1.000 joules, 4,2 quilojoules. Portanto, ele verificou que, transferindo-se 4,2 joules, por exemplo, para 1 grama de água, provocaria a elevação de 1 grau Celsius, da mesma forma que uma caloria do antigo calórico era capaz de produzir. E desde o trabalho do Joule, então, a nossa ideia dominante é tratarmos os fenômenos em que há ocorrência do que se chama calor a partir do conceito de energia, a partir da ideia de movimento molecular. E a partir de então, agora a gente pode estender as antigas ideias com essa nova roupagem. Os conceitos de calor específico e capacidade térmica continuam sendo válidos, porém agora com essa perspectiva. Quando nós dizemos que o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius, não nos referimos mais à quantidade de calórico, mas sim à quantidade de energia, por exemplo, mecânica, como o Joule mostrou. Se nós transferirmos uma quantidade de energia de 1 caloria ou 4,2 joules para 1 grama de água, ela vai sofrer aumento de 1 grau Celsius na temperatura. E assim os demais valores. O álcool, como tínhamos visto, 0,6, o ferro 0,11, alumínio 0,22, chumbo 0,031, gelo meio. Caso queiramos no sistema internacional, podemos usar quilojoule por quilograma. E os valores são os que estão na tabela correspondentes. Nessa tabela se destaca também o seguinte: note que os metais, os objetos sólidos metálicos, possuem calor específico muito menor que os líquidos usuais que nós utilizamos. Esse é um experimento simples que você já deve ter feito em casa, não é? Se você tem um objeto metálico, uma colher com água na colher e coloca e leva à chama, você vai perceber que o alumínio se aquece muito mais rapidamente do que a água, exatamente porque ele requer menos energia para elevar de 1 grau sua temperatura, praticamente 5 vezes menos do que 1 grama de água. Perfeito? Muito bem. E com esse novo conceito, então, de calor associado à agitação, movimento molecular, como analisar um experimento em que nós temos transferência do antes conhecido como calórico? Agora,
Energia. Vejamos o experimento da imagem 3. Nesse experimento nós temos um recipiente fechado, que nós normalmente chamamos de calorímetro, tem um isolamento térmico com substâncias de revestimento que são más condutoras de energia, calor, enfim. E esse recipiente tem duas divisões. Divisão A, que está inicialmente vazia, e divisão B. Na divisão B, nós temos 50 gramas de álcool que está inicialmente a 20 graus Celsius. Obviamente que as paredes internas do nosso recipiente também estão a 20 graus Celsius. Muito bem. Qual o objetivo do experimento? Nós vamos preencher a repartição A do nosso calorímetro com água, 400 gramas de água, que está a 70 graus Celsius, ou seja, bem acima dos 20 graus Celsius da massa de álcool que está na repartição B. E com 2 termômetros nós vamos monitorar as temperaturas de ambas as quantidades, da massa de água e da massa de álcool. E vamos plotar na imagem número 4 um gráfico que vai nos mostrar como a temperatura de ambos evolui ao longo do tempo. Observe. Veja lá. Experimentalmente, os resultados seriam esses. O que nós percebemos nesse experimento? Veja lá. A massa de água que tinha temperatura mais elevada, que eu estou chamando de A, ela decresce. Ao mesmo tempo, a massa de álcool, que eu estou chamando de B, que estava inicialmente a 20 graus Celsius, a temperatura dessa massa cresce. Até que, em determinado tempo, após um tempo suficientemente longo, ambas as temperaturas tendem para o mesmo valor, que nesse caso é 60 graus. Esse é o chamado estado de equilíbrio térmico do sistema. Essa é a tendência que a natureza encontra, e isso é uma lei fundamental da termodinâmica, de que há um fluxo natural, há um fluxo espontâneo de energia do corpo mais quente para o corpo mais frio. Algo que, evidentemente, nós conhecemos do nosso experimento diário. Observamos isso quase sempre, ao fazermos esse tipo de mistura. Mas observe que aqui não há mistura. Existe uma parede separando as duas. Essa parede, propositalmente, é uma parede metálica. Portanto, algo foi transferido da repartição A para B, passando por essa separação metálica. Antigamente se diria, como eu já comentei, que seria o fluido calórico. Atualmente, depois dos experimentos de Joule e dos contemporâneos do final do século XIX, não. O que há é transferência de energia de A para B, através do movimento molecular. Se pudéssemos observar as moléculas de água na repartição A, existe grande agitação. Inicialmente, na repartição B, pequena agitação molecular. E as moléculas estão em contínuo movimento e colidem com essa separação metálica. As que estão num grau maior de agitação têm maior energia de movimento. E ao colidir com a superfície metálica, transferem parte da energia para essa superfície. Os átomos da superfície vibram, são átomos de um metal, e transferem essa vibração para as moléculas que estão do outro lado, colidindo com eles. Portanto, hoje entendemos esse tipo de experimento como uma transferência de energia. Então, veja lá. A explicação física, o modelo físico que podemos adotar hoje seria considerar que nesse tipo de experimento transfere-se energia, ainda se costuma usar essa frase, que já deveria ter sido superada, mas acabou ficando pela insistência de quase 2 séculos em que a literatura usou esse tipo de terminologia. Transfere-se energia na forma de calor. Na verdade, muitos consideram que calor é o fenômeno. O que está sendo transferido é simplesmente energia. Mas é usual, pelo que eu acabei de dizer, se falar em transferência de calor. Mas devemos pensar sempre em transferência de uma modalidade de energia. Da água para o álcool e para o recipiente, lembremos que a massa de água transfere para a interface e também para as paredes do recipiente, não é? Energia
na chamada forma de calor. Até que entre esses elementos se estabeleça o que nós chamamos de equilíbrio térmico, que nesse caso, desse experimento em particular, foi o valor de 60 graus Celsius. Muito bem? Desse tipo de experimento, nós podemos tirar um princípio fundamental, que rege todas as trocas de calor em experimentos controlados em laboratório semelhantes a esse. Vamos considerar os dados que já temos. 400 gramas de água, inicialmente a 70 graus Celsius, 50 gramas de álcool, inicialmente a 20. E vamos adotar mais um dado experimental, que foi medido separadamente antes desse experimento. A capacidade térmica do recipiente, que vale 70 calorias por grau Celsius. Muito bem, vamos calcular separadamente qual a quantidade de energia que cada um dos elementos desse sistema ou transferiu para outro ou recebeu de outro. Vamos começar com a água, que está na repartição A. Quantidade de energia na forma de calor que a massa MA de água transferiu para o recipiente e para a massa de álcool. Será calculada pela expressão que já definimos anteriormente. MA, calor específico da água, variação de temperatura da água. Com os dados que conhecemos, veja lá. Massa de água, 400 gramas, calor específico da água, 1, variação de temperatura da massa de água, dada no gráfico anterior. A temperatura final da massa de água e de todos os elementos, a chamada temperatura de equilíbrio térmico, foi de 60 graus. E a temperatura inicial era de 70. Então lembre-se, variação é final menos inicial. Para a água, 60 menos 70. Esse valor resulta em menos 4.000 calorias. Veja que temos menos 10 vezes 1 vezes 400. Note o sinal negativo. Ele será indicador sempre de quantidade de energia transferida do corpo para a sua vizinhança. Ou, de maneira antiga, podemos dizer a quantidade de calor perdida por aquela massa, por aquele corpo. Calculemos agora para a massa de álcool, fazendo da mesma maneira. Então será quantidade de energia na forma de calor. Nesse caso agora, o álcool terá que receber, como já comentamos. Então será a massa do álcool, seu calor específico, variação de temperatura que ele sofreu. Veja lá, massa de álcool 50 gramas, o calor específico 0,6 vezes variação de temperatura da massa de álcool. Lembre-se, temperatura final de equilíbrio, todos atingiram, como vimos no gráfico, a mesma temperatura de 60, menos a inicial. A inicial era 20 graus. Isso resulta em mais 1.200 calorias. 40 vezes 0,6 vezes 50. Note que é um valor positivo. Isso é indicador de energia recebida. As moléculas, partículas constituintes do álcool receberam uma quantidade total de energia equivalente a esses 1.200 calorias, que pode ser convertida em joule, como já vimos. Perfeito? Mas ainda temos que contabilizar mais uma quantidade de energia. Quantidade de energia recebida pelo recipiente. Lembremos que a água estava a 70, o recipiente e o álcool a 20. Portanto, a água transferiu energia na dita forma de calor também para o recipiente. Nesse caso, como já comentamos, o recipiente é formado de diversas substâncias. Portanto, se usa a chamada capacidade térmica ao invés de MC. Experimentalmente foi dado que ela vale 70 calorias por grau Celsius. Então teremos lá 70 capacidade térmica do recipiente, variação de sua temperatura. Temperatura final, lembre-se, equilíbrio térmico, todos, água, álcool e recipiente, atingiram os mesmos 60 graus. Menos a inicial. A inicial do recipiente era a mesma do álcool. Havia apenas os dois antes de colocarmos a água. Portanto, ambos estavam inicialmente a 20 graus Celsius. Efetuando-se esse cálculo, você encontra mais 2.800 calorias. 40 vezes 70.
Perfeito? Veja que também é positivo, indicador de que é uma quantidade de energia recebida por aquele dispositivo. Muito bem? Então temos aí 3 quantidades de calor. O que ocorre se nós somarmos QA mais QB mais QR? Se nós somarmos essas 3 quantidades de calor, o que vamos obter? 0. Menos 4.000 mais 1.200 mais 2.800 é exatamente 0. Isso é coincidência? Não. Por que não? Porque se trata de um sistema completamente fechado e isolado do restante da vizinhança. Isso significa que não há entrada de energia para o sistema e nem há saída de energia do sistema para a vizinhança. Todas as trocas de energia são realizadas internamente. Portanto, o total que foi cedido por um dos componentes do sistema terá que ser absolutamente o mesmo total que foi recebido pelos outros componentes. É, no fundo, um princípio de conservação da energia. Não há entrada de energia, não há saída, então o total não pode se alterar. Então, essas quantidades somadas têm que necessariamente dar valor igual a 0. E é disso que sai o chamado princípio fundamental da calorimetria, que é a nossa relação número 4. Significa que se efetuarmos a soma de todas as quantidades de energia, calor no caso, intercambiadas, trocadas pelos componentes do sistema, menos 4.000 mais 1.200 mais 2.800 nesse caso, o resultado é sempre 0. Mesmo que nós tivéssemos colocado aqui dentro do nosso calorímetro 5, 8, 10 porções de matéria de substâncias diferentes. A soma de todas as quantidades de calor envolvidas, relacionada a cada um dos componentes do sistema, sempre será igual a 0. E é justamente usando a equação número 4 que nós trabalhamos com calorimetria aplicada hoje em dia, seja do ponto de vista científico, em laboratório, ou mesmo industrialmente. Vejamos um exemplo que mostra isso. Um bloco metálico de massa igual a 200 gramas e a temperatura de 100 graus Celsius foi colocado em um calorímetro, dotado de bom isolamento térmico, que continha 100 gramas de água a 25 graus Celsius. Note que é um experimento parecido com aquele que nós analisamos antes. Porém, agora, é um objeto metálico cuja natureza nós não conhecemos. Imagine que você esteja estudando propriedades de uma nova liga metálica. Perfeito? Sabendo-se que a temperatura final de equilíbrio térmico do conjunto, que você pode medir com o termômetro que acompanha, que monitora o experimento, foi igual a 60 graus. Determine o valor do calor específico do metal. Adote capacidade térmica do calorímetro. O industrial que você compra hoje, esse valor já é fornecido pelo fabricante. Para esse modelo, 20 calorias por grau Celsius. E o calor específico da água, como já sabemos, é 1. Nesse caso, então, temos que aplicar a relação geral, o famoso princípio fundamental da calorimetria. Relação número 2. Soma das quantidades de energia trocadas por todos os componentes do sistema tem que ser 0. Nesse caso, temos 3. Quem são os 3? Objeto metálico, massa de água e o próprio calorímetro, as suas paredes internas especificamente. Então, desenvolvendo, olha lá, calor ou energia trocada pelo metal com os outros integrantes, mais calor trocado pela água, mais calor trocado pelo recipiente, a soma igual a 0. Nesse caso, pelos dados que temos, como antes, sabemos que o metal estava a uma temperatura mais elevada que os demais, então essa é a energia que ele vai transferir, ceder, tanto para a água quanto para o recipiente. E essas duas as energias, na dita forma de calor, que eles vão receber. Já sabemos como calcular cada um deles, então teremos lá. No caso da quantidade de energia cedida pelo metal, será massa do bloco metálico, o seu calor específico, que é a nossa incógnita, que desejamos descobrir, variação de temperatura que o metal sofreu, mais a quantidade de energia absorvida, recebida pela água, massa de água, seu calor específico, sua variação de temperatura, e no caso do recipiente, lembre-se,
utilizamos sempre capacidade térmica vezes variação de temperatura. Com os dados que já conhecemos, teremos lá massa do objeto metálico, 200 gramas, seu calor específico é o que queremos saber. Variação de temperatura, lembre-se, 40 final menos 100 inicial. Mais massa de água 100, calor específico da água 1, variação de temperatura, final de equilíbrio 40, menos inicial 25. E ainda temos mais o terceiro termo, referente ao recipiente. Capacidade térmica 20, que foi dada pelo fabricante. Variação de temperatura 40, final é a mesma para todos, equilíbrio térmico, menos a inicial 25, que era a mesma da água que ele continha antes do objeto metálico ser colocado. Desenvolvendo, primeiro termo dará menos 12.000 vezes C, menos 60 vezes 200. Segundo termo dará 1.500, menos 15 vezes 100. E o terceiro termo, 20 vezes 15, 300, igual a zero. Com isso, então, teremos menos 1.200, menos 12.000 C igual a menos 1.800. E obteremos, então, que o calor específico para esse material que está sendo investigado em laboratório, essa liga metálica, vale 0,15 calorias por grama-grau Celsius. Viu aí? Então, esse é um método extremamente prático e relativamente simples do ponto de vista experimental de se estudar uma importante propriedade física dos materiais. Muito bem, estudante. Então, gostou da aula? Se sim, deixe o seu like, compartilhe, poste o seu comentário. Se não é inscrito, inscreva-se no canal. Até a próxima live e bons estudos!